Olá pessoal, nesse vídeo nós daremos continuidade às configurações do teu servidor VoIP Magnus Billing. Magnus Billing é uma plataforma VoIP open source baseada em Asterisk, mas que tem um painel web amigável que dá para você realizar todas as configurações por lá. Se você não acompanhou o vídeo que nós realizamos a instalação, eu vou deixar aqui o card para o vídeo em que nós ensinamos como realizar a instalação e a configuração básica inicial para que você possa daí dar continuidade, que é o que nós vamos fazer agora. Hoje nós vamos falar sobre troncos e sobre tarifas, tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o nosso painel do Magnus Billing e mostrar para vocês aqui o procedimento. Vamos lá. Beleza. Já estamos aqui na tela do Magnus Billing. E aí, Magnus Billing, como o nome já diz, a principal funcionalidade do sistema é a possibilidade de você tarifar as ligações, tanto de entrada quanto de saída. Ou seja, o Magnus Billing é um PABX IP que dá para você praticamente todas as possibilidades dos melhores PABX IP do mercado com um excelente tarifador, tá? E hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre troncos e tarifas. Por que primeiro troncos e depois tarifas? Porque as tarifas dependem do tronco, tá? Então, o primeiro passo para que você tenha o teu servidor rodando são os troncos, a criação dos troncos. Os troncos são como uma espécie, são as linhas, digamos assim, são uma espécie de linhas. Se a gente for comparar com um PABX físico, o PABX em si, sozinho, ele não efetua nem recebe ligações, tá? Ele tem uma estrutura pronta para efetuar e para receber ligações, mas ele precisa que você vá lá e conecte linhas a ele, tá? Com PABX IP não é diferente. As ligações de entrada e saída dependem de troncos que vão fazer a gestão dessas chamadas todas, tá? Então, primeiro passo, mais uma vez, lembra, se você não assistiu o vídeo anterior com a configuração inicial e instalação, ah, acesse agora o nosso vídeo, vou deixar novamente o card aqui em cima para você acompanhar o processo inicial. Depois da instalação da configuração básica, agora você já pode criar as rotas. Então, o primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, depois que você fizer as configurações, é criar rotas. Então, o primeiro passo da criação de rotas é criar os provedores. Então, cliquei aqui em rotas, provedores, cliquei em novo, e aí vou colocar aqui o primeiro provedor. Espero que seja o único para vocês também, né? Fale fácil, tá? Eu coloquei aqui acento, mas a recomendação é que você nem use acento e nem use espaço. Então, vou deixar aqui sem acento, sem espaço. O primeiro campo é o saldo. Então, imagina que você foi lá no nosso painel e contratou R$ 100 de recarga. Você vem aqui e lança quanto que você tem de saldo com o teu provedor. E controle de crédito, a gente recomenda que coloque não. Como é que funciona o controle de crédito? Se você zerar esse saldo aqui de acordo com os cálculos do Magnus Billing, você, a partir do momento que esse saldo aqui estiver zerado, você já não consegue mais usar esse tronco, tá? Isso pode ser uma coisa boa? Sim, porque a partir do momento em que você perceber que não está conseguindo mais fazer ligações, você sabe que ou efetivamente seu saldo zerou, ou ele está muito próximo de zerar, porque na maioria dos casos você vai perceber alguma diferença de centavos entre o que o Magnus Billing tarifou e o que o teu provedor tarifou, mas em via de regra vai bater esse saldo, beleza? Então, eu recomendo que você coloque aqui controle de crédito não, assim você não se restringe, digamos assim, a um controle efetivamente do valor que está aqui, bater com o valor que você tem com o seu provedor, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou preencher o nome, colocar aqui o saldo e controle de crédito eu vou deixar não e vou salvar, tá? Então, esse é o primeiro passo, está criado aqui nosso provedor. Segundo passo é criar um tronco, tá? Os troncos você pode ter diversos com o mesmo provedor. No nosso caso da Fale Fácil, com um único tronco você consegue receber ligações de dezenas, centenas de números e sair ligações também, ah, diversas ligações simultâneas usando um único tronco. Então não tem na prática necessidade de você criar mais de um tronco, tá? Eu vou mostrar aqui alguns padrões de criação de troncos, mas vou começar pelo padrão da Fale Fácil, que é o padrão mais simples que vai encontrar. Vou clicar aqui em novo. Vou selecionar aqui o provedor. Nesse caso, o primeiro passo foi o provedor por conta disso. Eu preciso selecionar o provedor. Vou dar um nome aqui. Aqui eu vou colocar saída A. Depois vocês vão entender por quê, tá? O usuário é o usuário que você tem com o teu provedor. Vou colocar aqui um exemplo só, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6. No nosso caso, se você contratou, está instalando o Magnus Billing, contratou o serviço com a Fale Fácil, você não vai preencher senha, vai deixar esse campo em branco. O campo host, você vai colocar o IP do Magnus Billing, do Magnus Billing. Olha, já estou crente que o teu provedor também usa Magnus Billing, que é o nosso caso, tá? Mas você vai colocar aqui o IP do teu provedor, tá? Do servidor do teu provedor de VoIP. No nosso caso aqui é sip.falefacilvoip.com.br. Beleza? Adicionar prefixo você não precisa, remover prefixo você não precisa. E se você assistir o primeiro vídeo lá, você vai ver que a gente já tratou da instalação, da conferência da instalação do G729. Então eu recomendo aqui que você deixe G729 habilitado, vou desabilitar Opus, vou deixar GSM, ALAU, ULAU e ILBC, tá? Então você pode deixar assim que não vai ter emoção. Tipo de sinalização SIP, status ativos, registrar tronco não. Ativar CNL, não. Depois a gente trata aqui do que é CNL, tá? Aí eu vou clicar no primeiro momento em salvar, ok? E aí a configuração básica já estaria pronta, só que tem alguns detalhes adicionais. Você vai vir aqui no tronco novamente, você vai clicar aqui em informações suplementares e veja que ele alimentou esse campo aqui from user com o mesmo usuário que você colocou aqui na aba geral. Então vou vir aqui e apagar. Com esse campo aqui preenchido, você não vai conseguir fazer ligações binando o número que está na conta lá dos teus usuários, tá? Então, from user tem que estar em branco. From domain, você vai colocar aqui também sip.falefacilvoip.com.br, tá? Isso aqui vai facilitar o recebimento de ligações. E aí eu vou vir aqui em salvar. Não precisa alterar mais nada lá. Essa é a forma mais simples e fácil de fazer. Qual é a segunda forma? Você vai clicar aqui em novo. Você vai selecionar o provedor. Vamos considerar novamente que você continua com a Fale Fácil e só está usando a Fale Fácil, mas lógico, você pode usar o provedor da sua preferência. Eu vou mostrar aqui as formas que são compatíveis com todos os provedores. Lembrando que essa primeira forma que a gente colocou aqui, que não precisa de registro, é a melhor forma possível, porque você não vai depender do teu servidor estar registrado para poder fazer e receber ligações. Essa aqui eu vou chamar de saída B. Opa, saída B, tá? Usuário, eu vou colocar aqui outro usuário de exemplo. Aí nesse caso aqui a gente vai usar senha, tá? Então eu vou colocar aqui uma senha qualquer. Vou colocar aqui o host. Então vou colocar outro, como se fosse outro provedor, tá? sip.outprovedor.com.br. Adicionar prefixo. Aí esse aqui é um campo em que você vai tratar esses campos. Adicionar prefixo e remover prefixo, você vai tratar as exigências, digamos assim, do teu provedor, tá? Então imagina que teu provedor quer que você envie 0, DDD e número. Aí o que é que você precisa saber? O Magnus Billing, quando chega uma ligação do teu usuário, ele bate no tronco aqui no formato E164, é o formato internacional, que traz o código do país, o código do DDD e o número, tá? Então, nesse caso, imagina que teu provedor quer que você mande 0 DDD e número. O que é que você tem que fazer? Lembrando que aqui chegou no formato E164, 55 DDD e número. O que é que você precisa? Remover o 55, ou seja, eu estou removendo o prefixo 55 do que chegou lá. Agora, quando ele remove o 55, ele vai ficar DDD e número apenas. E como é que o teu provedor pediu? 0 DDD e número. O que é que você faz? Coloca o 0 aqui. Então, basicamente, com essa regra de prefixo, adicionar prefixo 0 e remover o prefixo 55, você vai passar a enviar 0 DDD e número para o teu provedor, tá? Vou fazer as mesmas configurações de codec, tá? Vou deixar G729, GSM, ALAU, ULAU e LBC, tá? E aqui onde tem registrar tronco, eu vou colocar sim, tá? Veja o que é que o Magnus Billing fez. Ele criou um string de registro automática, tá? Então ele trouxe aqui, que é o padrão de qualquer string de registro, tá? Usuário, dois pontos, senha, arroba, servidor, tá? Barra o usuário novamente, tá? Então isso aqui é padrão. Ativar CNL, deixa que não por enquanto. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai clicar aqui em salvar, vou voltar aqui na saída B, vou voltar aqui em informações suplementares, apagar esse campo from user e aqui no domain, no from domain, vou copiar aqui o domain
ou o IP, tá? Aqui pode ser um IP ou um endereço SIP do teu provedor e vou salvar. Toda vez que você salva, você vai perceber aqui que se você colocou registrar tronco sim, ao lado do registrar tronco ele vai aparecer uma espécie de LEDzinho aqui, ó, simulando um LED. Quando tiver vermelhinho assim, é porque o tronco não está registrado. Quando ele registra, ele fica verde. Como é um tronco só de exemplo aqui, ele sempre vai ficar vermelhinho nesse caso. Ou seja, a ligação nunca sairia por esse tronco, beleza? Terceira forma, que basicamente é essa mesma que a gente usou agora, só que tem um outro critério. Vez em quando você vai passar por isso. Vou tratar dois critérios aqui nesse terceiro tronco. Vou colocar aqui a fale fácil. Nome eu vou colocar saída C. Usuário, eu vou colocar 456 123. Senha, eu vou. Lembrando que parte desses critérios que a gente está tratando serve também para essa primeira possibilidade da saída A, tá? O host, sip.novoprovedor.com.br. Aí existe uma outra possibilidade. Imagina que teu provedor fala para você enviar um TEC prefix antes do número, tá? Como é que você faz isso? Você vai vir aqui, remover o 55, supondo que o teu provedor queira que você não envie o 55. Alguns provedores que exigem TEC prefix, eles querem que você mande o 55 também. Só que no lugar do zero, eles querem que você mande um TEC prefix. O que é isso? É um identificador ou da tua conta ou de um plano específico. Então imagina que o provedor lá falou assim, ó, eu quero que você envie o TEC prefix 889900. Você vai vir aqui em adicionar prefixo e vai colocar aqui 889900. O que é que no Magnus Billing vai fazer nesse caso? Ele vai receber o número dentro do padrão E164 com 55 DDD número, ele vai remover o 55 e antes do número ele vai adicionar 889900. Se ele exige que você mande com 55, é só vir aqui no remover prefixo e apagar. Aí o que é que o Magnus Billing vai fazer? Simplesmente acrescentar 889900 antes do número que vai ser o identificador da tua conta ou o identificador de um plano específico lá para o teu provedor. Em outros casos, o provedor vai exigir que você mande depois do tag prefix um jogo da velha. Então ele iria ficar assim. Ou seja, tudo que você quer, tudo que seu provedor indicou para você que deve ser enviado no tag prefix, você vai colocar aqui, tá? Jogo da velha são alguns casos específicos. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou desmarcar o Opus, vou deixar G729, GSM, ALAU, LAU e o LBC. Registrar tronco sim. E ele fez a mesma coisa, ó, criou uma string de registro. Vou salvar, vou clicar aqui nele, vou lá em informações gerais, apago o from user e copio aqui o host, tá? É aqui no from domain, beleza? Então, from user zerado sempre. From domain, você vai colocar a mesma informação que você colocou aqui no host, exceto se você receber uma instrução diferente disso e salvo novamente. Então, já tratamos aqui de 3 exemplos de troncos. Vou dar mais um exemplo quando você está tratando de casos muito específicos de recebimento de chamadas, tá? Vou clicar aqui em novo. Vou criar outro não, vou editar um desse aqui. Então imagina que nesse saída B aqui, que eu chamei de saída B, mas pode ser um tronco só de entrada, por exemplo, para DIDs, o teu provedor está enviando um DID de uma forma que você não quer receber, tá? Então ele está enviando com 0 DDD e número e você quer cadastrar o teu DID lá com 55 DDD e número. Então ele está enviando o usuário, nesse caso aqui o 789456, e você quer lá nos DIDs, a gente vai tratar sobre isso em outro vídeo, mas você quer lá nos DIDs cadastrar com 55 DDD e número. Então aqui, depois da barra, é o que você vai enviar lá para o menu DIDs, tá? Então se você deixar isso aqui vazio, só o IP ou o domínio do teu provedor funciona, beleza. Se eu salvar aqui e isso fosse um endereço válido, iria funcionar, tá? Só que aí se eu quiser tratar o número DID, lembrando que isso aqui vale para um número só. Se você recebe vários números no mesmo tronco, isso aqui é inviável, tá? Vou colocar aqui barra e vou colocar 55 e o formato do DID que eu quero receber lá. Então imagina que o meu provedor está enviando 789456. Eu quero cadastrar isso no formato do DID padrão. Então imagina que eu estou recebendo 55, 11,
20, 20, 10, 10, por exemplo, tá? Quando eu salvar aqui, toda ligação recebida por meio desse tronco, toda, tá? Esse é o detalhe que você tem que estar atento. Vai enviar para os nossos DIDs isso que a gente colocou aqui depois da barra. 5, 5, 21, 20, 20, 10, 10. Beleza? Então isso aqui é um quarto recurso que você pode usar aqui no menu troncos, tá? Outro recurso interessante é que em alguns casos você vai precisar remover prefixos por quantidade de dígitos, tá? Então, o Magnus Billing também tem um recurso bem interessante que vai possibilitar que cada X que você coloque aqui no remover prefixo, ele vai remover a quantidade de dígitos do começo do número que receber lá do teu cliente, tá? Então, se você quiser remover 4 dígitos, por exemplo, você pode vir aqui no remover prefixo e colocar 4x maiúsculo e ele vai remover os 4 primeiros dígitos que vierem lá do teu cliente, tá? Isso vai servir em casos também muito específicos, por exemplo, quando você estiver tratando com operadoras que tratam de ligações locais, em que eles exigem que você mande só o número, sem zero, sem DDD, para o tronco, tá? Então, nesse caso aqui, pode ser interessante você colocar esses 4x aqui para remover os 4 primeiros dígitos. Vou salvar aqui também para deixar esse outro exemplo, beleza? E aí nós vamos seguir agora para grupos de tronco. Então já tratamos aqui os troncos. Você já viu alguns exemplos aqui, vários exemplos de configuração de troncos. E agora a gente vai para grupos de troncos. Como é que funcionam os grupos de troncos? Os grupos de troncos são formas de você indicar para o servidor como é que você quer trabalhar as ligações entre esses troncos que você criou. Vou criar um novo aqui só para você entender. Então vou clicar aqui em novo. Lembra que aqui nos troncos a gente estava utilizando saída A, B, C. Aí aqui no grupo de tronco eu vou chamar grupo A, por exemplo. Tá? Aí a primeira opção aqui é o tipo. Então ele vai ter em ordem, aleatório e LCR. Como é que funciona? Em ordem. Então eu vou selecionar, por exemplo, a saída A, depois a saída B, depois a saída C. Tá? O que é que eu estou dizendo aqui para o sistema? Que ele vai primeiro, toda ligação, ele vai primeiro tentar sair pela saída A. Se algum problema ocorrer na saída A, ele vai tentar pela saída B. Se algum problema ocorrer na saída B, ele vai tentar na saída C. Sempre nessa ordem. Então a saída A vai ser sempre a prioridade para sair todas as ligações. Se eu colocar aqui aleatório, o que é que ele vai fazer? Ele recebeu uma ligação agora, ele vai mandar para a saída A, recebeu outra ligação, ele vai mandar para a saída B, recebeu outra ligação, ele vai mandar para a saída C, e assim ele vai alternando entre os troncos de forma aleatória, tá? Isso aqui é interessante quando você não quer sobrecarregar, por exemplo, um tronco específico. Imagina que o teu provedor lá falou que você só pode sair a 2 chamadas por vez nesse tronco. Então você está dizendo aqui para o sistema que a tua prioridade é o A. Mas se o tronco A estiver sobrecarregado, você manda para o B, tá? Então essas opções aqui vão servir para isso. E a terceira opção, LCR, ele vai validar dentro das tarifas dos provedores, e aí a gente vai falar sobre isso na sequência, qual é o mais barato para aquele local que o teu cliente está ligando. Ou seja, imagina que o tronco saída A custa 20 centavos para o Rio de Janeiro. O tronco saída B custa 10, lá na tarifa provedor que a gente vai ver na sequência, tá? Isso quer dizer que ao invés de sair pela saída A, ele vai sempre mandar as ligações para o Rio de Janeiro pela saída B, porque é a mais barata para você, tá? Não importa a tarifa que você está cobrando do teu cliente. Ele vai sempre validar a tarifa mais barata para você. Então, LCR, se você tiver mais de um tronco, ele vai validar a saída mais barata para você, ok? Então, vou deixar aqui em ordem e vou salvar. Então, já temos troncos e grupos de troncos. Na sequência aqui, a gente vai tratar de tarifas provedores. Para que serve a tarifa provedor? Para que o sistema consiga mostrar para você quanto que você está gastando, ou seja, é o seu gasto, ok? E aí, com base na tarifa de venda, ele vai te indicar também quanto que você teve de lucro, ok? Então, como é que você cadastra aqui a tarifa provedor? Você vai clicar aqui em importar CSV, você vai selecionar aqui o provedor, nesse caso aqui está o provedor Fale Fácil. Você vai selecionar aqui o delimitador, nesse caso aqui a gente está tratando de vírgula, mas em alguns casos vai ser ponto e vírgula, e você vai selecionar aqui a tabela, tá? Eu vou selecionar aqui a tabela que eu tenho aqui padrão,
Vou clicar aqui em abrir e vou clicar em importar. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está trazendo para mim aqui que o preço de compra da tarifa para móvel é 8 centavos. Se eu adiantar aqui, tarifa para fixos 3 centavos. E dependendo da localidade, a Fale Fácil também permite que você faça ligações para 0800 e números de emergência ou especiais, 135, 190, 193, 192. Essa tabela aqui, esse CSV com as tarifas, eu vou deixar um link para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam baixar, ok? Então aqui na parte de rotas já temos tudo pronto. Já temos provedores, troncos, grupos de troncos e tarifas provedores. Agora a gente vai tratar das tarifas para o teu cliente, a tarifa de venda, ok? Então vamos lá para as tarifas de venda. Isso vai ser tratado aqui dentro do menu tarifas. Vou clicar aqui então no menu tarifas. Aqui dentro do menu tarifas vocês vão ter algumas opções. Primeira opção é planos, tá? Então vou clicar aqui em planos, vou clicar em novo. E aí no nome do plano eu recomendo que vocês coloquem algo que possa deixar claro para vocês qual a tarifa que você vai cobrar nesse plano, tá? Então estou comprando a 8 centavos, então eu quero vender a 0,15 móvel e 0,05 o fixo, tá? Então 0,15 e 0,05. Lembrando que o nome aqui pode ser o que você quiser. Se você quiser colocar o nome da tarifa aqui de bolo, você pode, não tem essa restrição, tá? Gold, Silver, bronze, você pode colocar o nome que você quiser. Usar no registro. Isso aqui é o seguinte. O Magnus Billing tem um formulário de registro, tá? Ou seja, você possibilita ao teu usuário cadastrar sozinho a conta dele. Ele vai criar o usuário e senha, vai mandar por e-mail o usuário e senha para ele, lógico, desde que você tenha o SMTP configurado dentro do teu servidor para enviar os e-mails. Você vai conseguir fazer isso por meio de um formulário de registro, tá? Se você colocar aqui usar no registro sim, essa tarifa aqui vai gerar esse plano aqui vai ser associado ao usuário que se registrar e ele vai gerar um saldo inicial gratuito, digamos assim, gratuito para o teu cliente. Então, imagina que todo mundo que usar o formulário de registro e conseguir efetuar a criação da conta sem problemas, vai estar associado a essa tarifa e vai gerar R$ 1 de saldo para ele testar, por exemplo. Então, esse aqui é um recurso bem interessante. Vou deixar não por enquanto. Executar áudio sim, tá? Então é importante que você deixe executar áudio sim. Ativar a portabilidade. Isso aqui é um recurso que o próprio Adilson Magnus oferece para que você consulte a base de portabilidade. O que é a base de portabilidade? Todo dia o pessoal muda de operadora, tá? Hoje em dia não é usado tanto assim, mas antigamente, em via de regra, o pessoal usava aqueles modem GSM para fazer as ligações usando planos de telefonia móvel. E aí, logicamente, você ia ligar para Vivo com chip da Vivo, para Claro com chip da Claro, para Oi com chip da Oi e assim sucessivamente, para TIM com chip da TIM, para não esquecer de ninguém. Então, isso aqui era um recurso muito interessante para que você pudesse fazer essa consulta da base de portabilidade e usasse o chip adequado para cada operadora, tá? Tech Prefix a gente não vai falar sobre isso agora, depois a gente esclarece como é que funciona. Selecione um ou mais serviços, também a gente não vai falar sobre isso agora, nem tem serviços contratados. Então, basicamente é só colocar o nome, usar para registro sim ou não e salvar. Vou criar uma nova só para vocês entenderem a lógica, tá? Que é bem rapidinho. Vou colocar aqui novo, vou colocar aqui agora 020, 006, por exemplo, e salvei. Então está criado um novo plano, ok? Agora eu vou criar as tarifas, tá? Então o plano é só a nomenclatura do que é que vai ser associado ao usuário. Depois a gente vai tratar de criação de usuários, de DIDs, mas isso aqui é só a nomenclatura. As tarifas propriamente ditas ficam aqui dentro do menu tarifas, tá? Então eu vou clicar aqui em tarifas. E nesse caso específico a gente vai importar a mesma tabela que a gente usou aqui nas tarifas provedores, ok? Então é exatamente aquela mesma tabela pode ser usada aqui. A recomendação é que você importe já com os valores corretos. Eu vou importar com os mesmos valores só para que vocês vejam como que a gente faz a edição aqui pelo painel. Então vou clicar aqui em importar CSV. Vamos selecionar o plano, ou seja, a gente já criou o plano. Vamos selecionar o grupo de tronco, a gente já criou também o grupo A.
Vou usar o mesmo delimitador e vou selecionar o arquivo, tá? O arquivo tarifas modelo, lembrando que vou deixar o link para vocês fazerem o download dessas tarifas lá na descrição do vídeo. Vou clicar em importar. Aqui não faz muito sentido, porque a gente está vendendo pelo exato preço que a gente comprou, ok? E como é que eu faço para editar os valores das tarifas aqui, tá? Então tem duas formas básicas, eu posso mudar todo mundo de uma vez, mas aqui nesse caso não é viável, né? Porque a gente tem três telas, com duas telas e meia, digamos assim, com as tarifas para móvel, e outras duas telas e meia com as tarifas para fixo. Então como é que eu faço? Eu vou tela por tela, tá? Então isso é inviável, por isso que eu falei que o bom é que você importe já com os valores corretos, tá? Então isso é meio que inviável quando você precisa fazer uma grande quantidade de tarifas, tá? Então vou clicar aqui nessas todas, vou clicar aqui em atualização em lote, tá? E aí vou mudar o preço de venda de 8 para 15. Lembra da nossa tarifa, na 0,15? Então, opa, 1,50 não, vou mudar para 15, vou salvar. Aí o que é que ele fez, ó? A tarifa que estava 8 foi para 15 centavos, só na primeira página. Eu vou para a segunda agora. Opa, não. Ele mudou todas, tá? Então eu que fiz o procedimento errado. Eu cliquei, selecionei aqui o item, tá? É bom que a gente valida aqui o erro, tá? Eu selecionei todos aqui, mas não mandei selecionar ou alterar só os selecionados. Por padrão, quando você clica aqui em atualização em lote, ele está marcado todos, tá? Então, nesse caso aqui, todas as minhas tarifas foram para 15, tá? Até a última lá, que é a 0800 é gratuita, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos editar a segunda só. Então, como é que eu faço para editar só a segunda? Clico aqui, em atualização em lote, eu clico em selecionados, e aí eu vou colocar o preço de venda 15. Nesse caso aqui nem seria necessário, né? Porque a segunda também já está correta. A terceira também já está quase correta, digamos assim. Esses últimos aqui que não são 15, são 5 centavos. Então eu vou marcar essas aqui, só essas. Atualização em lote selecionados. E o preço é 5, 0,05. Vou salvar, avançar, marcar todas. Atualização em lote selecionado, 0,5. E salvar. Quinta página, mesma coisa. Marco todos, atualização em lotes selecionados, 5 centavos. Salvar. Próxima tela. Aí essa daqui eu não quero marcar todas, né? Porque o 0800, 135, 190 não é 5 centavos, é gratuito. Atualização em lotes selecionados, 5 centavos. E esses aqui últimos, vou desmarcar tudo, ó. Esses últimos aqui, vou atualizar em lote também. Selecionados, é 0. Salvei. Beleza, veja que o 0 ele muda até de cor para ficar claro para você que é 0 mesmo, tá? Então, a mesma dinâmica que você vai fazer com outro plano se você tiver para importar. Então, você vem aqui em importar CSV, seleciona o outro plano, 2006, o grupo de tronco, importa a tarifa, clico ou seleciona o arquivo, importa a tarifa, e aí você finaliza a importação dos dois. Lembrando que o ideal é que você já suba aqui com os preços certinhos. Então, você vai lá no Excel, é muito mais prático de editar por lá. Vai lá no Excel, altera a tarifa para 20, a segunda tarifa lá que a gente criou é 20,06. Os destinos móveis muda para 20, o fixo muda para 0,6 e já importa com os valores corretos, beleza? Veja que a gente não tratou aqui de prefixo, porque o que é que o Magnus Billing fez? Quando você importa uma tabela, ele já traz os prefixos todos para cá. E aí você, em outro momento, por exemplo, eu quero tratar uma tarifa para o DDD 99, eu quero cobrar um valor diferente, tá? Se eu não tivesse isso daqui, ó, vou excluir essa 99, tá? Só para vocês validarem aqui, beleza. Não tenho tarifa para o DDD 99, vou clicar em novo, vou selecionar o plano, vou selecionar o destino, ó. Aí aqui é onde entra os prefixos, que ele importou automaticamente. Vou selecionar aqui o prefixo 99. Grupo de troncos, grupo A. E para lá, para o DDD 99, eu quero cobrar, no lugar de 5 centavos, eu quero cobrar 4 centavos. Que, por exemplo, se fosse a minha região, por exemplo, eu quero ligações locais, eu quero cobrar um pouquinho mais barato, tá? Bloco mínimo é 30. E aí o que é que vai acontecer aqui? Qualquer ligação que você efetue e que dure menos de 30 centavos vai ser tarifado 30. Então, se o usuário ligar e falar 10 segundos,
vai tarifar 30. Se ele falar 15 segundos, vai tarifar 30. Se ele falar 29, vai tarifar 30. Se ele tarifar 30, tarifa os 30. E o que é que ele, e quando passar de 30, e ele vai usar essa regra aqui de bloco de tarifação. O padrão brasileiro é 30, 6, 1, tá? Antigamente era 3, tinha uma tolerância de 3 segundos. Agora é 30, 6, 1. Como é que funciona? Se ele falar 30 segundos, tarifa 30. Se ele falar 31, aí ele vai tarifar novamente a cada 6 segundos. Ou fração, tá? Então, se ele falar 30 segundos, cobra 30. Se ele falar 31, cobra 36. 32, cobra 36. 35, cobra 36. 36, cobra 36. 37, já não cobra mais 36, cobra 42, tá? Então, ele vai tarifando a cada 6 segundos ou fração. E o tempo mínimo para tarifar é 1, tá? Ou seja, se a ligação durar a partir de 1 segundo, ele vai cobrar 30, beleza? Tempo adicional normalmente não é usado, mas aí você pode fazer como se fosse um incremento, tá? Se você colocar o mouse aqui em cima dessas interrogações, ele vai dar a explicação básica para você. Ele está dizendo aqui, ó, tempo para adicionar na duração das chamadas. Colocar 10, será adicionado 10 segundos no tempo de todas as chamadas, e isso afeta a tarifação, tá? Taxa de conexão por padrão é 0. Incluir nos pacotes grátis, não, a gente vai deixar não por enquanto, a gente não está falando sobre isso, tá? Depois a gente faz um outro vídeo falando sobre pacotes grátis. E status eu vou deixar aqui ativo e vou salvar. Prontinho, então já tenho tarifa novamente para o DDD 99, beleza? Então, de forma básica, a gente já viu aqui nessa meia horinha as rotas, né? Tratamos de provedores, troncos, grupos de troncos e tarifas provedores e as tarifas para os teus clientes. Você criou planos, criou tarifas, aprendeu a editar as tarifas por aqui, viu que o Magnus Billing alimenta os prefixos de forma automática e você, com isso aqui, você já tem uma tarifa desse primeiro plano criada, tá? Se você estiver testando, experimenta criar uma tarifa para um segundo plano que você quer oferecer para os teus clientes para validar se você aprendeu direitinho. E aí nos próximos vídeos a gente vai falar sobre usuários e DIDs, depois sobre URA e fila de espera e a gente finaliza, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você tem algo que a gente pode ajudar vocês. E se você quiser avançar aí na criação do teu servidor VoIP, Magnus Billing, e você quer começar o teu pequeno negócio de VoIP, ou você tem um provedor de internet e quer vender telefonia fixa, você pode também contratar o nosso curso Descomplicando a Telefonia via Internet. A gente trata exclusivamente de Magnus Billing. O total desses vídeos aqui que a gente está estimando vai dar 1h30 de conteúdo. E nós temos lá no nosso curso 6 horas de conteúdo. Vou deixar aqui na descrição o link para você dar uma olhadinha lá no nosso curso. E a gente trata de cada assunto de forma bem didática, bem dinâmica, de forma simplificada para que você possa aprender de verdade. Similar ao que a gente fez hoje aqui nesse vídeo de forma resumida, tá? Então conheça lá o nosso curso. Faz a contratação e você vai ter um conteúdo muito bom tratando sobre Magnus Billing, beleza? Então, muito obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.